Amados, o que eu vou falar com vocês, eu achei muito importante essa introdução do Beto. Ele chamou a nossa atenção de que temos sido afastados dos princípios, dos valores, dos fundamentos, enfim, da palavra de Deus. E eu pretendo aqui, na dependência plena do Espírito Santo, que colocou isso em meu coração, resgatar algo que muitas vezes, por causa dessas verdades, realidades que temos vivido, tem passado batido às vezes. Falar sobre filhos de Deus. Esse é o nosso assunto. E eu trabalhei no Senhor um tema. Filho de Deus é um assunto muito vasto. Mas o tema que eu vou desenvolver com vocês é o poder de ser filhos de Deus. Amém? Antes, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes tem pessoas entre nós que creem nessa inverdade, nesse sofisma, um dos mais fortes que existem, é que todos somos filhos de Deus. Aqui, com os irmãos, é verdade falar isso. Amém? Amém, Selminha? Mas a gente escuta isso aí no mundão. Quem aqui nunca ouviu aí fora ou até nunca falou isso? Eu já falei várias vezes isso. Somos todos filhos de Deus. Isto é mentira. Filho de Deus, só Jesus Cristo. Nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, como nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos. Amém, queridos? Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus é que está batendo a porta do coração. Ele está do lado de fora. E diz: se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é falta de educação, não. Porque quem entra na casa tem que saber onde o dono da casa manda sentar e a hora que vai comer, o que vai comer. Com Jesus é diferente. Não é, Marcelo? Ele entra e assenhora-se logo da situação. Ele é Senhor. Se ele entrar, ele vai entrar para governar. Amém? Mas ele coloca 3 condições para entrar. A primeira é ouvir, reconhecer a voz dele e, por fim, abrir a porta. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Aleluia. E aonde essa palavra tem conexão? Aqui em João 1:12. Olha a ligação que ela faz. Mas todos quantos o receberam, abriram a porta. Amém? Todos quantos abriram a porta do seu coração, Deus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu digo serem feitos, eu estou dizendo que não eram. Amém? Eu vou dizer, vou fazer disso aqui um microfone. Por quê? Já é um microfone. Mas eu posso dizer, eu vou fazer disso aqui uma ferramenta, uma estátua. Portanto, fazer significa transformar algo que não era no que passe a ser. E a maior motivação do Senhor, quando derrama poder sobre nós, os seus filhos, porque Deus nos dá a condição de filhos, nos coloca como filhos, para fazermos a sua vontade, principalmente de cooperarmos com o seu propósito eterno, de ter uma família de muitos filhos.
parecidos com Jesus. Deus quer uma família porque Ele quer unidade. Muitos filhos porque Ele quer quantidade. Semelhantes a Jesus porque Ele quer qualidade. E quando Ele derrama poder sobre nós, tem algo no seu coração. Eu destaquei alguns aqui. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, isso aqui é muito sério. Esse trecho faz parte do Sermão do Monte. Ali, as bem-aventuranças de Jesus. E ali, meus amados, Ele está falando para os discípulos. É verdade, a multidão está ouvindo também. Mas Ele está trazendo um ensino para os discípulos. O que significa que nós até podemos ser discípulos, mas não sermos bem-aventurados. Olha isso. Não sermos pacificadores. E só seremos chamados filhos de Deus quando formos pacificadores. O que temos feito quando vemos uma fofoca, uma maledicência, um suspeitar mal? Qual tem sido a nossa atitude? Responda aí, não precisa me responder não. Responda para você. Você tem sido pacificador, pacificadora, ou tem alimentado a voz de Satanás na boca daquele irmão? É a voz do diabo. Isso aborrece demais o Senhor. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. E Ele vai falando quais são essas coisas. E a 7ª é o irmão que semeia contenda, confusão contra irmão. Amém? Outra ação de Deus. Mas recebereis poder. Olha aí os filhos de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso, amados. Recebemos poder para proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Em Jerusalém é a nossa família, a parentela. A propósito, hoje fui almoçar na casa do meu irmão se sentiu mal, foi para o hospital. O Edson é um queridão evangelista, homem cheio de fé e de paixão pelo Senhor, e fez vários exames. Agora há pouco eu recebi a notícia que foi constatado um infarto. Então já está em movimentação para entrar num cateterismo e tal. Até aqui, graças a Deus, não houve assim um dano forte, uma sequela, mas eu peço aos irmãos que lembrem de orar pelo meu irmãozinho Edson, queridão. Em toda a Judéia é a nossa vizinhança, colegas de trabalho, da escola, da faculdade. Samaria é a toda criatura, onde quer que estejamos, nos lugares mais longínquos, mais distantes, em outros países, outras nações, etc. Aonde estivermos. Como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, temos uma tarefa. Amém, amados? Temos uma tarefa que nos foi dada pelo nosso Senhor, que é a missão da igreja. E todos aqui, todos nós temos esta responsabilidade. E devemos trabalhar para o Senhor com esta carga aqui, que está em Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, admoestando. Admoestar é advertir, chamar a atenção. Olha aqui, anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Portanto, em toda sabedoria, só se eu tiver ligado, antenado ao Senhor.
com o Senhor, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, a missão da igreja é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Isto é responsabilidade de todos nós. Amém? Para aqueles que tenham dúvida, ou aqueles que rejeitam, resistam essa verdade absoluta de que nem todos são filhos de Deus, vou dar 3 versículozinhos para você rebater qualquer argumento. Está em Romanos 3, de 10 a 12, que diz aqui, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Augusto, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí ele está falando aqui, é da humanidade. Amém, queridos? Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Inúteis, me perdoe aqui, pode ser pesado o que eu vou falar, mas é a verdade. Inútil é pior do que lixo. Porque lixo é reciclável. Lixo tem aproveitamento. O inútil não serve nem para ser reciclado. Assim é o homem sem o Senhor. Mas o Senhor nos deu uma responsabilidade e de vivermos e praticarmos as verdades, de sermos filhos do Deus vivo. Amém, a igreja? Filhos do Deus vivo. Gálatas 4 diz assim: ora digo que por todo tempo... Cadê o microfone, por favor? Corta o sinal. Ok, aqui então, sem cortar o sinal agora. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil. Era o príncipe regente com 8 anos de idade. E tinha lá o seu tutor. Era o homem que decidia por ele. Se eu não me engano, era 8 anos, quando ele se tornou príncipe regente. Depois, se alguém quiser confirmar, por favor, me ajude. Mas eu lembro que ele era bem menino. Mas olha, o menino de 8 anos já sabe coisa pra caramba, viu? Vocês aqui. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Legal? Então, vamos lá. Mas está debaixo de tutores, porque ele é um menino, e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Rudimentos são princípios elementares, tradicionais. Ou seja, queridos, enquanto menino, tanto faz, olha que interessante, enquanto menino, tanto faz ser servo ou ser filho. Porque ambos dependem de tutores para lhes dizer o que e quando fazer. Aí no 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, quando amadurecemos, ou seja, tomamos consciência de quem somos e o quão distantes estamos do Deus Pai, temos por meio de Jesus Cristo a possibilidade de entregarmos nossas vidas para Deus e aí nos tornarmos filhos adotados por Deus. No 6, estamos em Gálatas 4, versículo 6, e por
filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai, porque somos filhos. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Amém, queridos? Isso não é pouca coisa, queridos. Isso é muita coisa. Amém, igreja? Somos herdeiros de Deus, herdeiros do trono glorioso. Está à nossa espera. Agora, o que é que nos afasta, queridos? O que é que nos afasta de vivermos a plenitude da condição de filho de Deus? Falta de entendimento e de revelação. Orgulho. Olha. E a gente tem um engano com o orgulho. A gente sempre pensa que o orgulho é de quem tem condição. Não. Por incrível que pareça. Às vezes a pessoa não tem condição, mas tem um poço de orgulho dentro dela. Soberba. Vida de pecado, vida em pecado. Eu separei só esses 4 elementos aqui, tá bom? Que nos impede de viver a plenitude da vida de filho de Deus. Falta de entendimento e de revelação, orgulho, soberba e vida em pecado. Em contrapartida, o que nos leva a viver a plenitude da condição de filhos de Deus? Vamos lá. Eu separei 5 itens. Humildade. Humildade. Dependência permanente. Vida na luz. Intimidade com Deus. E revelação da nova identidade. E aqui eu vou chamar uma atenção. Revelação da nova identidade. Você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Identidade é algo extraordinário, queridos. A comunicação aborda a identidade diferentemente da segurança pública. A identidade é aquilo que eu vejo no meu irmão, que me identifica. Quando você sai do Brasil, que vê alguém com a bandeira do Brasil, você já quer conversar com aquela pessoa. Amém? Quando um flamenguista, esse time, que eu não considero de Deus, mas quando um vê outro, quando um botafoguense vê um outro botafoguense, né, Maurão? Fala, e aí, meu amigo? É outro comportamento, é outra classe, outra postura. Mas é aquilo que me identifica com o Mauro. Ele gosta do que eu gosto, ele gosta. Não é isso? Identidade é algo tão sério que o Marcelinho, quando era ministro, acho que já ainda não era ministro, ou era secretário executivo, não lembro, ele fez um voo, e quando o avião chegou aqui em Brasília, não sei nem se os pais sabem dessa bagaça, segura o coração aí, porque eu fiquei sabendo disso. Quando o avião chegou em Brasília, entrou uma pancada de vento na lateral do avião, o avião saiu de lado assim de banda. O piloto arremeteu, subiu de novo, deu uma grande volta. Quando desceu para a pista, aí não tinha mais como ele recuar, e ele sentiu que a coisa estava meio braba, ele ia ter que dar algo. Aí sai aquela seguinte mensagem. Olha que mensagem interessante. Por favor, solicitamos aos senhores passageiros que todos coloquem sua identidade no bolso. Para que isso? Facilitar a identificação. Aí diz que o Marcelo, eu peguei no pé dele,
Diz que o Marcelo estava do lado de um cara assim, os dois se olharam assim, agarraram as mãos um dos outros, começaram a orar, o Marcelo orando e o cara rezando, e eles de mão dadas. Aí eu cantei para o Marcelo: foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez em tua mão. Mas é terrível, imagina isso. E isso aí é Belchior. A galera nova não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Mas foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão, diz a música. E o Marcelo quase me mandou sair da sala dele. Mas então, queridos, imagine essa situação. Por que a identidade? Porque ela identifica quem é. Amém? E o Satanás tentou o Senhor com a sua identidade. O próprio Jesus, o diabo, foi lá tentar o Senhor contra a sua própria identidade. Mateus 4, 3, 8. Chegando então, o tentador disse-lhe: se, olha a dúvida, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus não se assustou, viu, irmãos? Para a tentação de Satanás, olha o que Jesus responde: está escrito, é a palavra. Amém, queridos? O diabo sai igual cão pirento quando ouve a palavra. Uma vez tinha uma pessoa endemoniada numa situação e o Beto chegou. O Beto abriu a Bíblia e começou a ler. Ele abriu qualquer página e o diabo lá, e o endemoniado que estava lá com a mão nos ouvidos, gritando, o fogo estava queimando o ouvido do Satanás. Então, queridos, ele respondeu com a palavra. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse de novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo. E agora o miserável usou a própria palavra de Deus. Olha isso aqui, o Satanás usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só que safado. Como Jesus falou lá atrás, está escrito, ele diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus na palavra de novo: também está escrito, Satanás do diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Mas o bicho é tinhoso. Aliás, tinhoso é um dos apelidos dele. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Jesus lhe ordenou, que aí ele mostrou esse reino e falou: se prostrado me adorares, tudo isto será teu. Aí Jesus falou: chega, retira-te, Satanás, porque está escrito, de novo com a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos servirem o nosso amado Senhor. Aleluia! Queridos, a história de Jesus precisa estar enculcada na nossa mente, dos nossos filhos. Precisamos lembrar que Jesus existiu antes de todas as coisas, que Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, que Ele se esvaziou, foi gerado pelo poder do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, recebeu o poder do Espírito Santo e por causa disso curou enfermos e expulsou demônios. Teve uma vida perfeita, mesmo vivendo como homem, uma vida perfeita, sem pecados e irrepreensível. Foi exaltado. Ele foi o máximo da humilhação, ao se esvaziar e se tornar homem, e foi o máximo da exaltação
enviou o Espírito Santo e voltará em gloriosa manifestação viva e presente. Amém, queridos? O Senhor tem algo para nós. Ele já deu. Mas nós insistimos em viver comendo migalhas, como cachorrinhos embaixo da mesa. Amado, Lucivaldo, sente à mesa. Sentem à mesa, meus irmãos. Somos filhos. Amém? Como migalha não. Isso é coisa para cachorro. Sentemo-nos à mesa. Isaías 45, 2 e 3 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É de per si, é de individual, é um a um com o Senhor. Aqui é você e ele, é João, peito de Jesus, lembram? É aqui, é você e ele, intimidade máxima. Amém? Temos tesouros escondidos no Senhor. Pensa num baú cheio de joias, ouro, coisas muito valiosas, mas somos limitados, só temos 2 braços, não vamos conseguir carregar os tesouros que estão lá, mas eles são nossos, continuam do baú que o Senhor nos deu, mas nós não os usamos, deixamos lá no baú, às vezes nem lembramos mais, ou nem sabemos o que temos, não é, Dora? Nem sabemos o tesouro que temos, pois só vimos a superfície do baú, não chegamos aí fundo para buscar o que tem lá. Salmo 34, 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Assim devemos nos portar, meus amados, como filhos de Deus. Devemos olhar para Ele e sermos iluminados, contemplá-lo, aprender a praticar a sua palavra, aprender e praticar a sua palavra. Assim deve ser o relacionamento dos filhos com o Pai. Efésios 1, a partir do 3 diz aqui: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Você sabe o que é isso? Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Aí eu ouvi que um irmão tem medo de capeta, de diabo, viu um vulto, ficou com medo. Meu irmão, misericórdia. Bate o pé que esse cão sai igual o cão pirento. Você é filho do Deus vivo. O poder de Deus está em você, está em nós. Amém, queridos? Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Precisamos ser corretos perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o consentimento, a concordância da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Deus nos chamou, queridos, nos fez conhecê-lo, nos abençoou, nos adotou como filhos e quer nos fazer, olha aqui, irmãos,
Ele nos adotou como filhos e quer que sejamos o quê? Pai adotivos. Ó, o Senhor quer que isso cresça e se multiplique. Precisamos que outros filhos venham a conhecer esse Pai como o conhecemos através da nossa vida. E aqui é através mesmo, é atravessando a minha vida o Espírito de Deus nas minhas atitudes, no meu testemunho, outras pessoas hão de ser alcançadas. 1 Pedro 3, 1, de 3 a 5, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Amados, filho de Deus sem esperança tem algo errado. Eu não digo tristeza, abatimento, né, Damaris? Preocupação, apreensão. Tudo isso é humano. São sentimentos emocionais que nos abalam. Mas sem esperança, não, querido. De resto, ficam esses três. Quando o Senhor fala do dom supremo, né? A fé, a esperança e o amor. Não pode faltar. Você dizer, tem jeito não. É você não conhecer o poder de Deus. Se fosse assim, Vande, Beto, Sabe, Martinha, Miriam, os mais antigos, eu não estaria aqui, meus amados. Se de fato não tivesse jeito para um bicho encrenqueiro, meu Deus, confuso, atrapalhado, arrumador de confusão, ainda tinha um assessoramento do inferno que vivia brigando e batia demais. Um bicho desse tamanho aqui pegava os caras grandes, porque o Satanás assessorava, né? E tinha outras coisas, outras áreas que o diabo assessorava. Então, alguém olhou para mim, o Vanderlei ali, falou, vou pregar para esse cara. O Vanderlei certamente falou assim, meu Deus, é meu cunhado. Coitado do Vanderlei. Esse homem me amou demais. Aí o Vanderlei fala assim, meu Deus, eu não tem jeito, não tem saída, eu vou pregar você para ele, senão esse homem, eu não sei o que ele vai fazer com a minha irmã, com meus sobrinhos. Ainda bem que ele pregou. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Não podemos ter falta de esperança. Está aqui, escrito na palavra. Olha o que Jesus rebateu Satanás com a palavra de Deus. Eu não estou falando palavra de Wagner, eu estou aqui interagindo com a palavra de Deus. Tem umas coisas aqui que Deus me trouxe, eu escrevi, falei, estou falando. Mas eu estou falando agora é palavra de Deus. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Essa palavra é bonita, né? Imarcessível. Imarcessível é que não murcha, é sempre viçoso, não se extingue. Amém, queridos? É imarcessível, não acaba nunca. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a esperança e o amor, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Precisamos praticar a nossa comunhão de filho com o Pai. Amém? Precisamos praticar a comunhão e viver e crer e praticar essa verdade. No nosso relacionamento com o Pai, somos filhos. Mas, infelizmente, mesmo sendo filho, muitas vezes nos portamos como escravos, não usufruindo de tudo que Deus tem e é, tudo que Ele tem para nós.
E como escravos, olharemos para a palavra de Deus, um conjunto de regras a serem seguidas e não conseguiremos, morreremos. Mas como filhos, aí sim, seremos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós e viveremos gloriosamente. Não é não, Vini? Louvado seja o nome de Jesus. Romanos 8, de 12 a 15, está dizendo na palavra que eu acabei de comentar com vocês. Veja aqui, portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Não somos escravos, somos filhos. Ué, Wagner, mas a palavra fala para a gente ter um coração de servo. Sim, coração de servo. Não perca, mas você é filho. Amém? Coração de servo, mas você não é escravo. Você é filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? E por fim, eu vou encerrar essa palavra, deixando aqui, testificando, comprovando, testemunhando para os irmãos, uma forma claríssima do poder que o Senhor derrama sobre nós, os seus filhos. Tem várias expressões de poder, mas eu separei uma, que são os dons sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Como vemos lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Amados, Deus também trouxe dons sobre os homens, mas os dons de Deus são dons naturais. Todos os seres humanos recebem esses dons de Deus. É uma capacitação humana. Jesus Cristo também deu dons para o corpo, para o correto ordenamento do corpo. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons dados por Jesus Cristo, que vê a igreja, que é o corpo. Mas o Espírito Santo não. Ele deu uma capacitação sobrenatural, somente para quem? Filhos, somente os filhos recebem. São 9 dons, separados eu destaco aqui em 3 grupos, para facilitar. Dons inspiracionais, ou dons de falar, línguas, interpretação, línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Dons de poder, aí você vê o poder acontecer. Dons de curar, é o único que está no plural, porque as enfermidades são infinitas e qualificadas. Então, dons de curar, operação de milagres e fé. Fé como dom derramada pelo Espírito Santo. E olha, esses dons eles interagem geralmente uma situação, uma enfermidade, uma coisa esquisita qualquer, aí vem, por exemplo, os próximos dons de revelação ou dons de saber, que é discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dons operam juntos. Por exemplo, você tem uma situação embaraçosa, o que é isso? O que está acontecendo? O Espírito Santo,
dá o discernimento. Calma, calma, isso aqui. Junto com o discernimento de espírito vem geralmente uma palavra de conhecimento para te dizer o que é de fato que está acontecendo, ou também uma palavra de sabedoria para orientar o que deve ser feito, amém? Dons de poder. Tem uma situação de enfermidade, alguém morrendo, alguma coisa, vem uma fé derramada sobre você. Não tem explicação, é uma fé. Geralmente, depois desse dom de fé, vai haver cura ou vai haver operação de milagre. É maluquice, não dá para explicar. Dá aquele frisson ali, o negócio, e você vai, buf, opera. Uns sentem isso, outros não. Tem irmãos que não sentem nada, eu sinto tudo. Tem uns que não sentem nada. Tem uns que são mais tranquilos. O Vanderlei, que é um homem assim, bem reservado, bem discreto, não tem assim, né? Mas quem olha o Vanderlei pensa que ele não exerce o dom. Eu estava compartilhando ontem, né? Teve uma situação, nós fomos socorrer uma irmãzinha aí, que o diabo estava perturbando a família dela lá, o filhinho não dormia, parece que 4 meses. Mas o diabo se deu tanto mal, que fomos nós 4, querido. Eu, Vanderlei, Beto, Marcelo, nossas esposas, só uma delas que não foi. Não porque nós sejamos alguma coisa, não, mas, rapaz, eles não gostam da gente, não. O Vince disse que, quando a gente ia ser ordenado, para a gente vigiar, que os demônios que atacam os presbíteros usam um calibre mais grosso, né, Betão? Mas o Senhor também dá algumas coisas. Amém, queridos? E lá nós estávamos fazendo uma limpeza mesmo, o negócio era rapaz, a gente via vultos ali, aquelas coisas dentro da casa, uma confusão do inferno. E o Vanderlei, no meio daquela confusão lá, ele pegou, Wagner, olha esse objeto aqui. Eu que sou todo do retetel, né, aquela coisa. Peguei um negocinho assim, uma caixinha de madeira. Sim, Vande, abri, é um porta-treco, né? E Wagner, olha de novo. Eu virei, olhei. Sim, Vande, já vi, é um porta-treco. Senhor, em nome de Jesus, abre a visão espiritual do Wagner, Pai. Buf! Era um caixão. Estava na minha mão. Um caixão, um porta-treco em formato de caixão. E eu não tinha percebido. Amém, queridos? Porque é assim o reino de Deus. Não tem ninguém bam. Um sente de um jeito, outro sente de outro. Mas o poder se manifesta como o Senhor quer. Tem uns que vai expulsar o demônio. Ah, Satanás! O Satanás sai mesmo. Mas tem outro que fala, cala e sai. Já vi isso. Cala, sai. Uma vez eu recebi uma pessoa na minha sala de trabalho, meu gerente fazia divisão aqui comigo. E aí uma sobrinha, uma afastada assim e tal. E essa menina estava numa vida e a gente estava proclamando para ela. E aí eu soube que ela ia viajar com o namorado no carnaval. Cara, aquilo me deu uma tristeza, uma menina tão linda, meu Deus. Ô, menina linda. E ela sentada aqui na minha mesa, e eu falei assim, olhei nos olhos dela, falei, filhinha, você é tão linda, meu amor. Essa sua viagem com esse seu namorado, você acha que isso é legal mesmo? Rapaz, a menina estava sentada na cadeira aqui. Você acha que essa viagem é legal mesmo? A mão dela estava em cima da mesa, só fez assim. Desse jeito. Na minha mesa de trabalho, eu falei, sem escândalo, saia agora, em nome de Jesus. Foi embora. Amém, queridos? Então, atitudes, discernimentos, poder de Deus está em todos. Amém, queridos? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor da glória, te peço que o Senhor venha sobre nós. E renova, Senhor, essa clareza. Traga, Pai, revelação, convicção de quem somos em Ti, quem somos para Ti, quem é o Senhor para nós, Paizinho. Por favor, a Tua igreja, de fato, tem se perdido em tantas coisas. Perdido os princípios, os valores, os fundamentos.
se embaraçado nessas tantas coisas, como bem lembrou o Beto, Pai. Mas nós precisamos, Pai, voltar para saber, Senhor, a nossa posição. Quem somos e como o Senhor conta conosco. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, renova a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa dependência do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.